Hello guys, estamos aqui para nossa aulinha de inglês. Esta que eu acredito que é a nossa última aula do bimestre, porque semana que vem já começam os nossos provões, inclusive de você já está elaborado. E a gente vai para uma aula. Eu sei que o que eu vou falar aqui é clichê, que eu já tenho falado isso em outras aulas, mas uma aula importante também pensando na prova de vocês, porque na prova de vocês tem alguns textos em inglês que vocês vão ter que ler. E essa aula a gente vai falar sobre estratégias de leitura, mais especificamente estratégias de leitura para a língua inglesa, entendeu? E a gente vai falar de três modos de três tipos de estratégia, podemos dizer assim. É o skimming, o scanning e o inference. Vamos primeiro para o skimming. Atenção, o que é o skimming? É passar levemente sobre. Esse é um dos significados atribuídos ao termo e que mais tem a ver com o sentido da técnica. A estratégia de leitura skimming consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas, números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos, etc. Cognatos, falsos cognatos e tudo o que possa ser tido como uma dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão general comprehension, sobre qual assunto o texto discorre. Então, pessoal, o que seria a técnica skimming? Como a gente leu aqui, é uma técnica que busca observar uma ideia geral do texto, uma ideia central do texto a partir de detalhes explícitos. Isso funcionaria muito bem no texto multissemiótico. Eu não sei se vocês sabem o que é texto multissemiótico, mas tentando falar de uma maneira bem simples para vocês, o texto multissemiótico é o texto que ele tem mais de um tipo de texto para se ler, digamos assim. O texto multissemiótico seria aquele que, por exemplo, tem a parte escrita, tem a parte oral, ou tem a parte escrita e tem a parte visual, entendeu? Tem figuras, tem imagens ou tem sons, entendeu? Então tem mais de uma coisa que atribui sentido a esse texto, entendeu? Por exemplo, quando você lê um texto que tem uma figura, geralmente a figura, se o texto for um texto que tenha sentido, a figura ela vai ter um significado para o texto. Então, quando você olha a figura, mesmo sem ler o texto, você já consegue assimilar algumas coisas a respeito desse texto. Então, essa é a ideia da estratégia de leitura skimming. E vocês podem usar isso em língua portuguesa, mas só que em língua portuguesa isso não é tão importante, digamos assim, não é tão necessário, porque em língua portuguesa eu acredito que vocês têm muito mais vocabulário, vocês conhecem muito mais signos do que na língua inglesa. Então na língua portuguesa você consegue ler todos os signos, entendeu? A, a, e a utilização da estratégia de leitura é justamente para suprir o problema de você não conseguir ler alguns signos, entendeu? Você não consegue ler alguns signos, mas através da estratégia skimming, por exemplo, você consegue identificar o valor de outros signos, de outros significados dentro desse texto, ok? A outra estratégia de leitura que a gente vai falar aqui é o scanning.
Atenção! Como a palavra sugere, a técnica de scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave ou uma informação particular. Ela é geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários, um endereço ou número em listas telefônicas, e pode ser útil em situações cotidianas. Uma diferença do skimming para o scanning, pessoal. O skimming, ele procura informações que estão... mais informações que estão fora do texto, tanto como informações que estão no texto. Agora o scanning não, o scanning, a ideia do scanning é parecida de fazer uma leitura superficial e buscar informações importantes que possam atribuir significados ao texto, só que o scanning foca mais no texto em si. Entendeu? Em você procurar no texto palavras-chave, informações chaves e associar essas informações em busca de conseguir identificar o sentido do texto. E o skimming ele vai buscar mais coisas, entendeu? Não só essa informação, essas informações chaves que podem ter dentro do texto, mas o skimming também busca observar coisas que estão fora do texto, como eu falei. No texto muito semiótico, você pode ter uma parte oral, uma parte visual, uma data, até o nome de uma cidade, enfim, são muitos detalhes que vão além do que a ideia da técnica de scanning sugere. E agora, pessoal, nós vamos para a última das técnicas de leitura. Como vocês podem perceber, são parecidas, entendeu? Mas só que eu não vou pedir na prova, por exemplo, que vocês digam para mim, o que é o skimming ou o que é o scamming, porque isso para mim não interessa. Eu só tô falando das técnicas de leitura para vocês, a fim de que vocês entendam como elas funcionam e que vocês utilizem elas para fazer a leitura do texto de vocês, caso vocês não utilizem ainda, porque eu imagino que vocês podem até utilizar já todas essas técnicas para fazer as leituras dos textos de vocês, seja em língua inglesa ou em língua portuguesa. No nosso caso, o nosso interesse é com a língua inglesa. E talvez vocês já até utilizem essas técnicas e só não consigam identificar. Eu estou fazendo uma inferência, estou fazendo um skimming, estou fazendo um scanning. Vocês talvez não consigam, não tenham identificado ainda desse modo, mas até já façam até utilizem já essas técnicas. Se vocês não utilizam ainda, vocês podem começar a utilizar a partir de agora. Então vamos falar do inference. Essa técnica chamamos inferência, inferir, adivinhar qual o assunto do texto mediante uma leitura rápida, skimming. É importante observar também as questões referentes ao texto. Assim pode-se ter noção do que será cobrado na leitura, e sabendo disso previamente, será mais fácil e prático filtrar as informações dentro do texto. O segundo passo é uma leitura minuciosa do texto à procura de informações específicas. Essa técnica chama-se scanning, que consiste em buscar informações detalhadas sem que seja necessário fazer uma leitura do texto todo. Geralmente é feita de forma top-down, de cima para baixo, enquanto no skimming o leitor leva tudo em conta para a compreensão do texto. No scanning rejeitam-se os elementos periféricos
para se ter a seleção de informações importantes para solucionar os propósitos que levaram à leitura. Bom, pessoal, aqui nessa parte do Inference, o texto que a gente acabou de ler, ele explicou, definiu um pouco melhor do que eu havia falado para vocês da diferença entre skimming e scanning. Olha aqui essa passagem. Enquanto o skimming, o leitor leva tudo em conta para a compreensão do texto, no scanning rejeitam-se os elementos periféricos. Pronto. No scanning rejeita-se os elementos periféricos. No skimming levam em conta todos os elementos. E o que é o inference? O inference é um pouco da junção das duas técnicas. E como que vai funcionar a inferência, o inference dentro do texto? Vai funcionar da seguinte forma: você entender uma palavra e não entender outra, mas a partir dessa palavra que você entende o significado, você conseguir atribuir um significado a outra palavra que você não conhece, entendeu? E eu acho que essa técnica é a mais comumente usada na leitura dos textos em língua inglesa, talvez a mais importante também. E é uma técnica que vocês usam até em língua portuguesa, eu acredito. Obviamente menor frequência, porque como eu falei, é muito uma questão que depende de vocabulário. Como o vocabulário de vocês em língua portuguesa é maior que a língua materna de vocês conhecem quase todas as palavras, são poucas palavras que você não conhece e que você precisa do contexto para identificar o seu significado. Já na língua inglesa isso vai acontecer com mais frequência. Como não é a língua materna de vocês, por mais que vocês tenham um bom domínio, imagino que não vai ser como da língua materna. Então, na língua inglesa, por vocês terem uma menor extensão de vocabulário, vocês vão precisar mais frequentemente de ler uma palavra, não saber o significado da outra e atribuir um significado pensando na outra palavra. Eu vou falar para vocês um exemplo que aconteceu comigo hoje. Lendo um texto que estava na folha de caderno de um caderno um caderno antigo que eu encontrei. A frase era a seguinte. Então, a frase era a seguinte. A frase era Never Stop Rolling. A frase era Never Stop Rolling. Então, eu só no primeiro momento eu só olhei para a frase e eu tentei ler a frase porque, eu conhecia todos os vocábulos. Never, nunca, stop, pare, rolling. Nunca pare de rolar. E essa é a tradução literal. Eu tentei encontrar uma outra tradução que não fosse a tradução literal para que essa frase tivesse significado para mim, mas nunca pare de rolar para mim não fazia sentido. Nunca pare de rolar. E eu sem entender a frase. Aí eu olhei pra folha de caderno de novo e eu vi que tinha um desenho de um menino e tinha um skate, entendeu? Aí foi que eu me dei conta que o nunca pare de rolar tinha a ver nunca pare de andar de skate, entendeu? Tinha a ver com as rodinhas do skate, de rolar as rodinhas, as rodinhas do skate rolam, entendeu? Então, era nunca pare de rolar, ou seja, nunca pare de andar de skate. Pode ser alguma gíria, não pesquisei, mas pode ser alguma gíria de língua inglesa a respeito de skate, ou até da língua portuguesa, ou até que se use na língua portuguesa mesmo, mas como eu não tenho o conhecimento sobre as gírias que se usam no meio do skate, eu não tinha ainda o conhecimento dessa frase. Não sei se é só da língua inglesa ou só da língua portuguesa. Se vocês assistiram a aula realmente até essa parte e vocês souberem isso aí ou tiverem a curiosidade de pesquisar,
Vocês me digam depois se nunca pare de rolar, never stop rolling, é apenas uma gíria utilizada na língua inglesa ou se é também comum na língua portuguesa se utilizar. Pessoal, para terminar a nossa aula, eu coloquei um textinho aqui, um textinho bem curto, só para mim dar um exemplo para vocês da utilização das inferências. Tem um título aqui que é English as an International Language. Alguns vocábulos aqui são bem comuns. English é um vocábulo comum, que é inglês. International é um vocábulo comum também. Language é um vocábulo comum também. O English é inglês, o international é internacional, e o language é linguagem. Eu acredito que todos vocês já conheciam esses vocabulários. Aí, in the é dentro, o D, o direction é direção. Do is not é uma negativa aqui. Determine é determinar. Olha o cognato. Lembrem que no skimming fala sobre a observação dos cognatos. Destination é outro cognato, que é destino ou destinar. Speak, falar, um vocabulário também que eu acredito que vocês conhecem. Mais uma negativa. Determine mais outra vez o cognato que a gente viu antes aqui. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês com esse texto aqui é que, embora vocês não conheçam todos os vocábulos aqui, vocês conseguem ter uma ideia total do texto através dos vocábulos que vocês já conhecem, entendeu? Então eu li aqui direção, eu li língua, eu li negativas e eu li falar. Então, se eu não conhecesse os vocábulos, todos os vocábulos aqui, eu ia ter uma ideia de que eu tenho outro vocábulo aqui que eu diria que é bastante importante também, que é o wind, que é vento. Então eu tenho aqui vento, direção, língua, destino. Então aqui, só por esses vocábulos aqui eu poderia entender que essa primeira parte aqui tá falando que o vento ele não interfere no destino. É mais ou menos se eu não conhecesse os demais vocábulos, eu diria que o vento não determina. Eu poderia inferir que o vento não determina o destino de quem? Of the, no caso, nosso destino. O futuro não determinaria o nosso destino, seria nosso destino futuro. Olha, desculpa, o vento. Eu poderia inferir que o vento não determina o nosso destino. E aí fala sobre a língua e fala o texto, a gente tem o vocábulo falar. Então, e a gente tem uma negativa. Então, eu poderia entender que ele falou que o vento não determina o nosso destino ou o destino, e que a língua, no caso tem speak, que é falar, então acredito que a língua falada não determina o nosso destino. Tem or aqui também, acho que a gente estudou já também os pronomes possessivos. Não, a gente não estudou os pronomes possessivos, mas imagino que vocês já conheçam. No caso, or é nosso. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de estratégias de leitura em língua inglesa. Skimming, scanning
e reference. Espero que vocês utilizem, caso vocês precisem. Caso vocês não precisem, melhor ainda, quer dizer que vocês têm um bom vocabulário e têm uma boa compreensão de textos em língua inglesa. Caso vocês tenham dificuldades de leitura por falta de conhecimento de vocábulo, acredito que essas estratégias, o conhecimento dessas estratégias e a possibilidade de utilização dessas estratégias de leitura vai vir bem a calhar a vocês. Então é isso, pessoal. Até a nossa prova que tá vindo aí, nossa provinha de língua inglês. Bem simples, bem de boa, bem sossegado. Então espero que todos vocês tirem excelentes notas e que tenham um excelente final de ano. Espero estar com vocês novamente no próximo ano, nas próximas aulas de inglês. E pessoal, eu queria falar uma coisa com vocês aqui. Me falaram, o Fagner me falou que vocês estavam querendo uma aula remota. E pessoal, tenho a dizer a vocês que eu também queria muito essa aula. Eu também queria muito uma aula remota, uma aula que eu pudesse interagir com vocês. Mas eu gravo as aulas para vocês à noite, que é o horário que eu tenho tempo. Eu gravo as aulas para vocês à noite, e à noite seria um horário inviável para me convidar vocês para uma videoaula. Para uma videoaula não, para uma aula remota, para uma aula onde vocês pudessem participar. O horário não convém porque vocês são crianças. E eu teria que, para eu fazer uma aula remota com vocês, essa aula teria que ser durante o dia, e durante o dia eu não tenho tempo. Então, eu espero que vocês compreendam e espero que vocês aproveitem as aulas por vídeo, aproveitem as explicações e que as dúvidas vocês não guardem para vocês, porque alguns entraram em contato comigo por terem dúvida em relação às atividades, alguns trabalhos e tal. E eu quero dizer a vocês que, caso vocês também tenham dúvida em relação ao conteúdo, ao material que está sendo disponibilizado aqui para vocês, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp também, que eu vou tá respondendo as dúvidas de vocês com muito carinho, certo? Então é isso, pessoal. Até mais. Bye.